protagonizado pelos chefes dos 3 poderes da nação, o nosso presidente Lula, Gilmar Mendes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e o José Sarney, fizeram um pacto republicano. Uma coisa, na minha concepção, indecente, porque a partir do momento que você vive numa república, esse pacto entre os 3 poderes já existe, ou pelo menos deveria existir. Eles alegaram, aliás, nem foi dado muita importância nem pela mídia, nem pela população, tamanha a palhaçada que foi esse pacto. Mas eles alegavam que o pacto era necessário porque os poderes estavam um invadindo a esfera do outro. Pois muito bem, quem mais invade a esfera do outro é o próprio presidente da República, que edita medidas provisórias e governa o país com medidas provisórias. E o poder legislativo fica paralisado. Esse poder legislativo paralisado é inerte, onde temos lá uma gama muito grande de gente incompetente e mal intencionada, não faz nada mesmo e abre um precedente para o Supremo Tribunal Federal legislar. O Supremo Tribunal Federal hoje faz as leis e ele mesmo coloca essas leis em prática. Agora, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, que abre esse precedente para o Presidente da República mandar e desmandar e o Supremo Tribunal Federal fazer as leis e fazer com que as leis sejam cumpridas, está mais preocupado com viagens, com passagens aéreas, que a população, na sua maioria, nem sabia que um parlamentar tinha direito, e eu confesso que eu, particularmente, não sabia que existia esse abuso, essa coisa indecente. Eu faço questão de abordar esse assunto, apesar de não ser da política local, mas tem a ver com as próximas eleições, e nós temos políticos locais e regionais envolvidos nessa lambança, e então eu gostaria de abordar esse aspecto, porque nós somos afetados por esses folgados e caras de pau. Faço questão de definir assim, que não vejo outros adjetivos, né, para que a gente possa realmente caracterizar esses indivíduos. Pois muito bem, como eles não estão preocupados em legislar, estão preocupados em viajar, né, e aí nós tivemos, assim, surpresas desagradáveis, e eu fiz questão de elencar, e eu confesso que eu também fiquei assombrado. Por exemplo, o senador Suplicy, né, pagou um dinheiro seu, do povo, passagem para Paris, né, dele e da sua namorada. A Heloísa Helena, né, uma senadora que eu tenho uma admiração, ou pelo menos tinha uma admiração até considerável, também pagou passagem internacional para o seu filho. Né? O senador Heráclito Fortes, um sujeito que a sua aparência já é uma caricatura, ele simplesmente que abrigava também no seu gabinete a filha do Fernando Henrique Cardoso, aquele mesmo que quer liberar a maconha no Brasil. A filha do Fernando Henrique Cardoso era assessora do Heráclito Fortes e nunca compareceu no Senado. Pois muito bem, esse senador também com passagens internacionais com o dinheiro da população. Michel Temer não me foi surpresa, Fernando Gabeira me surpreendeu, Luiz Eduardo Weintraub, também militante do PT, não me surpreendeu não. Luciana Genro pagou passagem para o delegado Protógenes, com o dinheiro do povo, para fazer palestra, né, dentro das suas cotas de passagem. O presidente do meu partido, o presidente do PPS, Roberto Freire, também, né, ele fez 3 viagens pessoais e 21, sabe lá Deus quem, com o dinheiro do povo. E o presidente Lula, ao ver essa baruca toda, saiu em defesa desse povo, dizendo que isso existe desde quando o Brasil foi descoberto. Pelo que eu saiba, pelo Vaz de Caminha, Pedro Álvares Cabral, não tinha cotas de passagens, né, nessa história toda. Né? E o Frei Henrique de Coimbra, quando fez a primeira missa, não citou isso no sermão também, com relação a essas cotas aí de viagens. Mas o presidente Lula disse que ele também usou, e que ele usava isso quando ele era deputado, para presidentes de sindicatos e por aí afora. Esse tipo de coisa me deixa muito revoltado. E é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo o seguinte: o brasileiro está perdendo a sua capacidade de se indignar frente aos absurdos. Não é que está perdendo, já perdeu. E eu faço questão de falar sobre, de abordar esses temas aqui, para que a gente possa resgatar essa capacidade de se indignar. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Por exemplo, o Vadão Gomes, deputado aqui da região, envolvido no escândalo do mensalão, parece que recebeu mais de 6 milhões de reais, não aconteceu nada com ele, ele foi reeleito.
Agora, ele não viajava e nem dava para os amigos, esse é mais tranquilo. Ele realmente vendia as passagens dele, né, com uma agência de turismo. E está lá envolvido com esse problemão todo. Um outro, João Dado, vem aqui em Araçatuba, disse que é de Araçatuba, eu vim pedir voto aqui. E ele foi viajar com a família para a Espanha. Levou inclusive um genro. Não é? Eu falo isso porque a eleição está aí no ano que vem. O Lula vai fazer campanha para Dilma, o Dado vai aparecer aqui para pedir voto. E de repente estou falando isso, eu não sou candidato a absolutamente nada. Já vou adiantando, né? De repente vou falar que o Arlindo está abordando esse assunto, de repente vai ser candidato. Eu sou candidato a absolutamente nada, mas não vou deixar passar batido esse tipo de coisa. Né? Agora o que eu queria dizer e fazer essa analogia toda é pelo seguinte: a alegação de todos eles é o seguinte: cheguei no Congresso e já existia isso, isso já estava lá. Eu apenas fiz uso do que era o meu direito. Não é? É a alegação deles, é legal, mas é uma indecência. Mas o foco que eu queria dar para essa discussão e para essa conversa com vocês é justamente esse. O que se espera de um representante do povo é que quando ele chegue em uma casa de leis e encontre ali alguma coisa que, apesar de ser legal, for uma coisa indecente, que ele se manifeste contra, que ele tente acabar com aquilo. E nenhum desses aqui que eu elenquei fez nada para acabar com essa história das passagens. Eles simplesmente, olha, já existe, então nós vamos ficar ali, nessa coisa toda. E eu quero agora fazer um paralelo, por exemplo, com a Câmara Municipal de Araçatuba, que a atual legislatura, os membros da atual legislatura, da mesa diretora, sob a presidência da vereadora Edna, chegaram aqui e encontraram uma tal de verba de gabinete. Eram R$ 1.500 para cada vereador gastar, com papel, com gasolina, com seja lá o que Deus quiser. Isso resultava em R$ 72 mil nos 4 anos. São 12 vereadores, dá mais de R$ 800 mil em uma legislatura. E essa casa acabou com essa história de verba de gabinete. Não tem mais. Eu me lembro que quando fui eleito a primeira vez, o vereador poderia se aposentar. Se não me engano, já faz um bocado de tempo, acho que eram 4 mandatos, ele se aposentava. E eu fui testemunha de alguns vereadores, né, colegas vereadores, e a casa, não vou nem elencar o nome, porque foi por unanimidade na ocasião, acabou com a aposentadoria de vereadores. Essa casa, também, há algum tempo atrás, acabou com o voto secreto. Não tem voto secreto aqui. Em um monte de outros lugares existe voto secreto. Então, os representantes do povo, ao chegar no Poder Legislativo, encontraram coisas que eles entendiam que não deveriam prosperar e foram eliminando. É esse o comparativo que eu quero fazer. Pergunte ao deputado que você elegeu o que ele fez para acabar com essa bagunça dessas passagens. O Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, gasta 6 bilhões de reais por ano com folha de pagamento, para manter os deputados, e aí por aí afora, inclusive com essas passagens todas aí. Né? É muito dinheiro. Num país pobre, não adianta falar que o Brasil é um país rico, não. Ele é rico na capacidade de trabalho da sua população. E rico em gente sem vergonha dos governos. Mas é um país que ainda precisa crescer. O Brasil não está, na minha concepção, em condições de emprestar dinheiro nenhum para o FMI. Se o Brasil hoje tem dinheiro sobrando que dá para emprestar para o FMI, esse dinheiro saiu da onde? Saiu do bolso de cada um dos brasileiros, que pagam uma carga tributária de uma das maiores do mundo. Então, o presidente da República deveria diminuir a carga tributária do povo brasileiro para ter mais dinheiro circulando no bolso de cada um e o brasileiro ter uma vida melhor do que ficar emprestando dinheiro para o FMI. Faço questão de abrir esse parênteses porque também aí está, né, uma atitude administrativa que a gente tem que levar em conta. Então, o foco do meu discurso hoje era justamente esse. O que nós temos que esperar dos nossos representantes? Né? Um posicionamento firme contra aquilo que ele encontra já pré-existente à sua chegada, mas que ele entenda que não é correto. E não que ele apenas, de forma assim, solidária, né, ele, por uma inércia e por uma conivência, participe daquele processo dizendo que aquilo já existia. O Brasil não precisa de gente conivente. O Brasil não precisa de pessoas que chegam no poder, na Câmara, no Senado, na Presidência da República, e encontram uma situação e falam, gente, eu vou ficar aqui, tá bom assim. Nós precisamos de gente que promova mudança, né, que entenda que aquilo é repugnante. Porque se a maioria da população não concorda,